Você responde perguntas. E, enquanto as pessoas vão aí formulando as suas perguntas, eu começo assim, parabenizando todas as três apresentações. São todas questões interessantíssimas, tanto da pesquisa da Dayana, passando pela pesquisa aqui da Isaura, Marcela, Fábia, a esse trabalho que vocês fizeram, Camila, muito interessante. Eu fiquei aqui, eu fiz algumas marcações de algumas questões que me chamaram a atenção, e que eu queria assim, conversar um pouco com vocês. Eu acho que principalmente na questão ali, tanto no trabalho da Dayana quanto no trabalho da Camila, a gente consegue encontrar, apesar de serem coisas assim tão tipo, diferentes, a gente consegue encontrar alguns aspectos em comuns, uma pesquisa acadêmica, ao mesmo tempo ali uma ação com aquela comunidade. E eu fiquei pensando muito numa lógica, primeiro, uma questão da temporalidade, para voltar no que a gente também já estava conversando desde ontem, né? Como que essa temporalidade incidental do acontecimento, ela ela nos leva a tomar determinados tipos de ação, onde a gente às vezes não tem tanto a gente é levado mesmo, tanto quanto os públicos quanto como organizações, e como que isso depois nos leva, como a gente reflete sobre isso, é muito importante. Porque se a gente pega, por exemplo, quando no rompimento da barragem, igual a Diana mostra, existe todo um fluxo muito intenso daquele acontecimento, daquelas pessoas que tentam fazer sentido, né? Daiane, você me corrige se eu estiver errado, mas você está usando ali uma base do acontecimento. Então, você está pensando muito naquela lógica de como que o acontecimento faz falar, constrói sentidos, e as pessoas tentam fazer sentido das coisas muito rápido, né? E no Covid também acontece a mesma coisa. A gente, tipo, como uma crise, a gente se vê frente àquela questão que está acontecendo aqui e a gente tenta responder ela como públicos, como organizações, tentando o mais rápido possível. E a temporalidade naquele momento da crise, do que está acontecendo, ela requer ações mais rápidas e depois a gente vê essas ações como que, tipo, elas vão caindo esse engajamento, vão surgindo outras temáticas. E eu fiquei pensando também numa questão que a Dayana falou, sobre como os públicos se posicionavam rapidamente a partir da questão de Mariana, do rompimento da barragem. Isso me traz uma questão que, desde ontem, eu tenho ficado na cabeça com várias apresentações de como essa questão da polarização ela é importante. Porque o que acontece nesse momento é uma polarização. Você polariza, os públicos polarizam numa decisão, ou sim ou não, ou a favor ou contra. E não é só naquele momento, claro que essa polarização não vem daquele momento, igual a Daniela falou muito bem. Existem questões pregressas, existem sentidos que já são dados, existem discursos que estão circulando, e aí tem um gancho com o próprio trabalho que a gente desenvolve, do Dialog, que a Isaura, a Marcela apresentaram. Esses discursos estão ali, eles estão nessa constelação discursiva, eles influenciam os posicionamentos dos sujeitos. E aí, naquele momento da crise, a gente tem uma polarização, ou a favor ou contra. E essa polarização assim, ela é parte da característica dos públicos. Os públicos polarizam. Os públicos tomam decisões, mesmo que sejam rápidas e mesmo que não sejam decisões, eles se posicionam perante determinada questão. E talvez hoje com as mídias sociais isso aconteça ainda mais rápido. Não sei, Daiane, se você acompanhou aí depois em Brumadinho também, como que foram essas reações, como que está sendo suas pesquisas hoje em relação ao tema, mas me parece que essa velocidade da polarização é algo interessante. E Camila, eu queria ouvir assim um pouquinho de vocês, pensando também numa ideia de polarização, mas pensando numa polarização política, porque as pessoas, como, assim, durante esse projeto, durante essas escutas, quando a gente coloca, trazer ali algumas informações, divulgação da ciência, numa
hoje em dia, numa sociedade tão politizada e que polarizou tanto a questão do Covid, era uma questão que eu já ia perguntar ontem também para o grupo que apresentou uma ação também em relação a isso. Como vocês lidaram? Vocês enxergavam isso nas escutas? Tinha uma questão da polarização política? Ela foi um problema para a formação das ações de vocês? Ou vocês conseguiram ali, de determinada forma, tentaram evitar determinadas questões? Como que foi isso? Espera que eu não... Eu perguntei, falei. Vamos começar com a Camila, depois a gente vai voltando para trás. E eu tenho que liberar as pessoas. Espera, Camila. Pronto. Bom, claro que é sempre um desafio, né? E a gente realmente vive um mundo muito polarizado, mas a gente buscou trabalhar nas informações que a gente tinha naquele momento. Então, a gente promoveu, sobre a Covid mesmo, a gente promoveu diversos encontros, né, com um médico, inclusive, que ajudou a Kim Rosa a construir todos os seus protocolos, que foi muito, sempre foi muito rico. Os encontros com ele foram muito produtivos e a gente promoveu encontros com ele tanto com o público interno quanto com o público externo. Existia, claro, que alguns questionamentos, né, que tendiam para esse lado, mas a gente buscou trabalhar sempre com as informações científicas que a gente tinha até aquele momento, né, sempre focando na segurança das pessoas. Então, quais eram os protocolos mais seguros naquele momento? A gente buscava contribuir levando essas informações através de encontros, né, webinários, materiais que a gente produziu e distribuiu nos locais. A gente promoveu uma das formações que a gente, encontros que a gente fez, a gente falou sobre fake news. Então, a gente trouxe professores da UFMG para discutir sobre isso, falar sobre vacina, todos os temas relativos à Covid, para justamente levar essa informação para as pessoas e combater esse tipo de informação que contribui, que prejudicava, né? E, atrapalhava no desenvolvimento na segurança das pessoas mesmo. Então, a gente buscou trabalhar com o máximo de informações possíveis, as informações aquilo que era divulgado cientificamente, né, que a gente, conforme a gente estabelecia os nossos protocolos, a gente buscou levar essas informações tanto para o público interno quanto para o público externo. Uhum. Mas com essas interações, nessas escutas com os públicos, foram questões que apareciam? Eu fiquei muito curioso, aí a curiosidade total minha mesmo. Nas escutas, a gente sentiu muito a angústia das pessoas pelo momento que a gente vivia. Então, com os pequenos produtores, eles relatavam a angústia de como que eles fariam para conseguir renda, né? Que tipo de ações eles poderiam promover. Então, eles trouxeram muito essa angústia do momento. Como atuar naquela situação. Com os professores, eles também relataram muito essa angústia mesmo. E foi um momento de conversa, que eles se sentiam ouvidos mesmo pelos desafios que enfrentavam. E aí a gente tentava atuar dentro desses desafios que iam se apresentando. Então, conforme a gente identificava, eles traziam para a gente, olha, as pessoas não estão seguindo os protocolos, então como é que a gente vai fazer para trabalhar dentro disso? Então, a gente pensava numa campanha de mobilização para isso. A gente viu que os números de violências, né, tinham aumentado. Então, a gente promoveu uma campanha de mobilização para falar sobre isso. E aí, os microempreendedores, né, que tinham essa dificuldade de promover e vender os seus produtos em meio à pandemia. Então, a gente promoveu essa formação em parceria com o Sebrae e ia tentando fazer essa ponte com os parceiros que faziam sentido para aquele público.
né? Faz todo sentido, assim, é interessantíssimo, né? Nesse momento, como que os públicos tomados por essa incerteza e realmente o sentimento de angústia provavelmente mais forte, encontrar uma palavra institucional ali, alguma coisa institucional, e o tanto que isso é importante, né? Até essa divulgação da rede de apoio para a saúde mental foi muito importante, né? Porque a gente tinha diversos profissionais que estavam atuando voluntariamente, seja aqui no município de Paracatu, ou até profissionais de fora, que se disponibilizavam a atender as pessoas, né? E a gente promovia a divulgação desses profissionais dentro da plataforma, né? De como você faz para chegar até eles, e especificamente com os professores, né, que foi uma classe muito atingida, né, na pandemia, a gente fazia encontros específicos que eram orientados por psicólogos, para que eles tivessem esse momento de fala, né, de demonstrar essa angústia, porque às vezes sozinhos eles não tinham com quem ter essa troca. E aí esses encontros foram muito ricos. Mais uma duvidazinha pontual também. Você coloca nos slides que uma das intenções agora, pelo menos pós ali, era pegar um monitoramento mais aprofundado da percepção desses públicos. Isso já foi realizado? Vocês têm alguns indicadores em relação a isso? Como que você acha que deu? A gente fez, para esse novo ciclo da plataforma, a gente fez um novo diagnóstico no final de dezembro, início de janeiro, onde os públicos apontaram, né, o que fez sucesso, né, o que funcionou do ciclo anterior, e como é que a gente poderia, e quais os desafios que se apresentavam para esse novo momento, né, com o retorno das atividades, até no âmbito da educação, né, o déficit dos alunos, a insegurança alimentar que aumentou, né, do início da pandemia para agora. Então, todos esses desafios que eles pontuaram para esse novo momento. E aí a gente reformulou tanto a nossa estrutura, né, a nossa plataforma virtual, quanto as atividades que a gente vai desenvolver ao longo desse ciclo. Então, o programa de rádio, que foi uma ação de sucesso, continua, mas agora a gente está desenvolvendo o programa de rádio, um programa para cada escola da rede municipal, então que os alunos podem contribuir, desenvolver aquilo que vai estar dentro do conteúdo do programa. Ele já está sendo circulado, já é possível ouvir os novos episódios que estão lá na plataforma. A gente também tem cursos formativos que vão estar pela plataforma Udemy, de mobilização social, elaboração de projetos, cursos para professores, né, em como utilizar as plataformas de tecnologia, então Google Classroom, cursos para microempreendedores, que vão estar todos disponíveis na plataforma. A gente continua com a escuta qualificada, né, ao longo do desenvolvimento do projeto. A gente também tem campanhas de informação relativas à Covid, mas a gente está trazendo novos temas. Por exemplo, a gente está colocando o rosto das pessoas, né, dentro dessas campanhas, que foi uma coisa que eles trouxeram, que seria interessante, né, ver mais o rosto das pessoas, já que era possível estar presencialmente. Então, os webinários que a gente executou ao longo do ciclo passado, alguns encontros a gente já vai poder promover eles de forma presencial, mas também dentro desses temas que são pertinentes para a comunidade. A gente também, dentro desse novo ciclo, está promover um audital, que é um edital simplificado para pequenos projetos com recursos menores, e as pessoas se inscreveram através de um áudio, que é uma forma também de ampliar a acessibilidade, né? Porque, às vezes, esses públicos, eles não... pode ser um pouco difícil elaborar escrever um projeto, né? Muito formal, mas eles conseguem apresentar a ideia deles, né? E o áudio, ele
amplie a acessibilidade, né, a esses grupos. E foi muito interessante, a gente recebeu mais de 70 propostas, a gente está atendendo 10 iniciativas dentro desse Audital que vão receber apoio tanto para a execução dos projetos, como para a prestação de contas depois. Então, nesse momento, eles estão elaborando o plano de ação, mas eles vão receber todo o acompanhamento. Então, não é simplesmente receber o recurso, eles vão aprender, estão sendo orientados, né, em como fazer a gestão desse recurso de maneira mais eficiente, e também na prestação de contas, que para grupos menores é sempre muito difícil, né? Como fazer o pagamento X, como que eu posso utilizar o dinheiro, isso é permitido, isso não é? Gera muitas dúvidas essa gestão orçamentária, então eles também vão ter o apoio nisso. Legal demais, Camila. Alguém tem alguma questão para Camila, pessoal? Não? Não, se quiser fazer para todos, pode também. Vamos ver. Paulo vai fazer uma pergunta, pessoal. Daqui a pouco eu volto também para fazer mais perguntas para a Isaura. Olá, Marcela, Camila, Isaura, tudo bem? Eu queria fazer uma reflexão e aí aproveitar, e também a primeira apresentadora, esqueci, a Daiane, né? Eu acho que as duas primeiras apresentações, elas entram aí na questão da análise, né, do discurso, de conteúdo, né, cada um fazendo um recorte de fatos acontecidos, e eu acho que a Camila traz aí uma experiência prática, né, vivida pela Kim Ross, numa determinada comunidade. Então, acho que eu vou fazer duas colocações e duas abordagens para poder refletir. Na primeira, né, e até, Camila, não espero talvez uma resposta, mas eu queria que você comentasse, né, na experiência aí de vocês, o quão importante é o envolvimento com outros atores e essa articulação com outros atores, e que não seja uma ação, eu conheço o projeto, o Integrar, né, que seja uma ação solo, né, e talvez a postura do setor mineral, pela sua grandiosidade, pelo poder econômico, muitas vezes nos leva a uma ação solo. Ela é mais rápida, ela talvez tenha resultados, porém ela não tem essa articulação que é fundamental e necessária quando você faz algo em rede e articulado, e eu sei que é o caso do Integrar, e eu sei que é o caso do projeto da Kim Ross. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco de como foi importante essa articulação. E cada vez mais eu penso que o papel do poder público ele é decisivo no sucesso ou no fracasso. E muitas vezes nós não conseguimos ver isso e passamos por cima ou não consideramos o poder público. E toda vez que você faz isso, você, ao invés de solucionar, você destrói teias, você destrói relações que existem naquele determinado território, porque simplesmente você, entre aspas, sobrepõe o papel deles. Esse é o ponto, acho que talvez para Camila, né? E aí, vindo para a parte da primeira, as duas apresentações, é muito interessante, né, a gente analisar o pós, né, ou seja, o resultado do discurso, do conteúdo que a gente esteja, que vocês estejam fazendo, né? E talvez eu sendo parte da produção de conteúdo, né, muitas vezes fico imaginando como é fazer essa análise pós. E aí eu queria que vocês talvez ajudassem, comentassem, né, o quanto esses, ou se tem alguma ideia de como há uma influência, né, especificamente ali, vocês estão analisando, eu sei que o grupo analisa muito mais, então você tem vários grupos, se há possível você fazer essa conexão do que o ICMM influencia o IBRAM, o que o IBRAM influencia ou bebe na fonte do DPI, se tem alguma coisa nessa linha, Isaura e Marcela, né? E aí, para Daiane, que aí eu, vendo o seu relato, eu vivenciei o acidente da Samarco profissionalmente, eu era o diretor de comunicação da Vale no período do acidente da Samarco,
e posso dizer que além da tragédia ocorrida, né, do impacto social, pessoal, ambiental e econômico, né, para os profissionais que estão envolvidos com isso, é um massacre também. Para os profissionais que trabalham, que estão vivenciando o acidente e têm que fazer posicionamentos e têm que trabalhar e têm que dar andamento a uma rotina absurda, né? A gerente-geral de comunicação da Samarco, a Juliana Machado, ela estava grávida de 7, 8 meses, né? Ela conduzindo a cena talvez impactante para mim, não só do acidente, mas ela tentando coordenar uma coletiva de imprensa, né, pós-acidente em Mariana, né, grávida em pé, horas a fio, e assim, né, uma situação bem complexa. Então, eu queria que talvez você trouxesse, que fez essa análise, né, Dayana, o quanto você... eu sei que eu estava do lado da produção, né? Não estou da lado. E você relatou corretamente, a Samarco tinha entrado no Facebook há 20 dias, então imagina a situação, como é difícil, e principalmente no calor, né, ter algum tipo de razão, né? Algum tipo né, respostas, acho que o professor Daniel comentou isso, né? Das pessoas quererem e exigirem uma resposta para algo que não existe, né? E é muito complicado. E acho que isso ali talvez esteja traduzido nos posts, nos comentários, nos compartilhamentos, nos absurdos, nos erros. E eu me sentia na época que você está num estádio de futebol, todo mundo gritando e você tentando explicar. Gente, deixa eu falar, né? Ninguém vai te dar, ninguém vai permitir, numa situação como essa, que você fale. A cena que eu descrevo na época é você num estádio, todo mundo gritando e você tentando levantar a mão e falar assim, peraí, deixa eu explicar. Né? Só queria fazer essas ponderações. Obrigado. Vou passar aqui primeiro, então, para a Dayana. Dayana, eu vou só complementar aqui, Paulo. Eu acho que essa metáfora do futebol é ótima. E eu fico pensando, quando eu vejo assim, análise, tipo aquela ali, principalmente a parte mais no final, em que fala as estratégias, eu ficava assim, será que tinha esse tipo de estratégia? Ou será que realmente era tipo um jogo de futebol onde tentava se acertar ali, mas o parar e pensar em estratégias e formular tão bonitinhas, assim, tipo, me parece que é uma torrente de coisas que não dá para uma loucura, não foi? Dayana, você quer falar e depois eu... Eu já estou fazendo pergunta. Vou aproveitar também, Não. né, gente? Já vamos escrever mais artigos. Vai lá. A gente, primeiro, obrigada pelas questões, assim, é muito bom, igual eu falei, né, a pesquisa ela foi defendida em 2017, e eu já tive a oportunidade de apresentar em outros espaços, e é muito bom a gente perceber que cada lugar que a gente traz são outras questões, né, são outras maneiras de a gente olhar para esse objeto. Vocês estão falando aí a questão, assim, da afetação e de estar envolvido naquilo, e assim, para mim foi sempre um conflito, né, eu ser marianense, eu estar lá na cidade e eu estar vivenciando tudo que estava acontecendo, porque não era esse meu projeto, eu tinha entrado com outro projeto, mas eu fui afetada de uma maneira tão forte que eu falei, gente, assim, eu tenho que falar sobre isso. E foi esse jogo, sabe, de ter esse distanciamento para o objeto, porque eu estava fazendo uma pesquisa acadêmica, eu precisava, né, ter o rigor científico, e ao mesmo tempo, e era uma coisa que a minha orientadora trazia muito na época, de não me retirar desse lugar de sujeita que está vivenciando aquilo, porque isso também me trazia visões sobre o processo que contribuíam para a pesquisa, trazendo, né, assim, fui fazendo algumas anotações com relação à temporalidade, por exemplo, é justamente isso mesmo, assim, né, essa metáfora que vocês disseram aí com relação ao campo de futebol,
E era muito complicado perceber que, às vezes, por exemplo, a assessoria criou um procedimento de dar respostas padrão para os usuários. Então, dependendo do assunto, a assessoria tinha ali uma resposta padrão, se não me engano, foram 7 que ela usou nesse primeiro mês após a ruptura. E, assim, você via que tinha a intenção de prestar contas, de se fazer presente, de não deixar o usuário sem resposta, mas, ao mesmo tempo, isso gerava uma revolta enorme nos usuários, porque eles diziam assim, olha, eu estou aqui te falando que eu estou sem água, não me vem com esse copia e cola, sabe? Justamente, assim, nesse calor do acontecimento e nessa cobrança por respostas. Com relação à produção, no início da proposta de pesquisa, eu não havia previsto entrevista com o profissional da comunicação, mas ao realizar a análise da fanpage, eu percebi que eu precisava também ouvir esse lado das condições de produção. E foi justamente isso que a Fernanda relatou para mim. Eu até anotei as palavras que ela usa. Olha, os funcionários ficaram em negação, era uma equipe em luto. Os valores em que a gente acreditava haviam morrido. Então, para os profissionais, realmente esse massacre de uma rotina, de uma necessidade de prestar contas, e ao mesmo tempo de sujeitos que estão sendo afetados, né? Porque eles estão inseridos naquela instituição, eles acreditam nos valores, então realmente é importante a gente pensar nesse lado, né? E não somente no que está materializado ali na fanpage a partir das interações. Eu fiquei pensando também, o Henry Jenkins, ele fala uma coisa, que é a diferença entre ouvir e escutar. Então, muitas vezes pareceu, na leitura da fanpage, que a Samarco ela tinha necessidade de responder, então ela ouvia a dúvida e respondia, mas ela não escutava de fato o que estava sendo colocado ali. E aí, mais uma vez, eu trago essa questão das condições de produção. Porque, na verdade, ao que parece, a Samarco nem tinha tempo para escutar, né? Então, assim, ela não tinha como construir esse diálogo, entender o que estava acontecendo, muitas vezes ela ainda não tinha o posicionamento sobre o que estava sendo questionado, então realmente teve essa dinâmica muito marcada pelas condições de produção, que são características da gestão de crise. Eu anotei também com relação à questão da polarização. É interessante porque quando eu comecei a pesquisa, a hipótese é de que a principal polarização seria entre a empresa e os usuários. E aí, à medida que a gente foi fazendo a análise do objeto, a gente percebeu que a polarização ela estava muito forte entre os usuários, né? Naqueles que defendiam, naqueles que acusavam. E é interessante a gente perceber, assim, como que essa polarização, quem é aqui da região, essa polarização, ela está no território. Então, a gente tem discursos, por exemplo, de pessoas que falam assim, ai, gente, para que a empresa? Manda embora. E, assim, toda essa estrutura complexa, né, o papel que a empresa desempenha na cidade, na história das famílias, né, na questão econômica. Então, é muito importante a gente se distanciar dessa visão simplista, né? Ah, a empresa... aconteceu isso, então manda a empresa embora, né? não serve mais para a gente. Então, essa disputa de sentidos e essa polarização, ela é presente no território também, não somente nas redes sociais. Com relação à barragem de Brumadinho, eu tenho até muito interesse em entender, assim, porque quando a gente foi pensar a dissertação, a gente pensava muito assim, vamos fazer uma coisa, né? Lembrar para não esquecer, e registrar para não repetir. E aí depois a gente teve esse choque da nova ruptura da barragem. Eu não me debrucei, mas seria um aspecto muito interessante de se pensar, né? De que maneira a empresa se posicionou diante de uma situação análoga à que tinha acontecido na Samarco. Com relação às minhas pesquisas hoje, o meu doutorado, eu não dei seguimento à pesquisa do mestrado. Hoje em dia eu estou olhando para a atuação de celebridades gordas no Instagram, com orientação da professora Paula. Mas, assim, né, estou sempre de olho nas discussões sobre comunicação organizacional, acompanhando os eventos. E esse evento, assim, está sendo para mim uma oportunidade de revisitar a minha pesquisa,
de me animar de novo a produzir sobre esse tema, né, com as trocas com vocês. E é isso, espero ter respondido, senão a gente continua a conversa. Obrigada. Posso emendar? Não quero dominar, mas é um tema muito caro, né, para mim. Daiana, eu até passei uma mensagem para você, eu quero depois ler o seu trabalho, eu acho que vai ser muito interessante. Posso te dizer assim, que houve aprendizado, né? Eu saí da Vale um ano depois do acidente de Mariana, então eu não era o responsável pela comunicação durante o acidente de Brumadinho, mas eu já estava no IBRAM. Então, de alguma forma ou de outra, sim, houve aprendizado na conduta, houve aprendizado de comunicação, houve aprendizado na operação, na forma de resposta e na ação, sem dúvida alguma. Infelizmente, houve um aprendizado, infelizmente, em coisas que não são positivas, né? Óbvio, isso a gente não gostaria que se repetisse. Mas posso dizer que não existia conhecimento e não existia debate suficiente sobre o assunto. Eu não vou dizer nem procedimentos, porque o manual existia, né? E no caso específico, vou dar aqui porque eu sei, no caso específico do manual de crise da Samarco, a equipe não conseguiu localizar. Ele existia, não sabia onde ele estava naquele momento. E olha, gestão de crise e comunicação de crise é um amplo campo para a gente poder pesquisar e aprender, e é extremamente necessário. E quando eu vivenciei essa crise, eu liguei para várias pessoas para poder, né, me ajuda a saber para onde ir. E uma frase do professor Dr. Paulo Nassar, ele disse: Paulo Henrique, existe a gestão da crise e você gerenciará a gestão da crise da comunicação, né? Porque no momento de crise, a comunicação é colocado na berlinda, de todos os lados, de todas as pressões. Você é questionado pelo número de matérias negativas, você é questionado por que você não respondeu, você é questionado pelo número de posts. Então, você é questionado de uma série de questões que, uma vez eu levantei a mão para eu não era responsável pela gestão da barragem. Então, eu estou aqui para ajudar. Então, me ajude a tentar te ajudar. Mas é muito difícil, né? Um momento de crise, o calor da crise, é uma das experiências mais complexas profissionais que eu já vivenciei. Tendo que lidar com a crise e com fatalidades e com um impacto tão grande num número tão grande de pessoas, né? No caso, são dois rompimentos com características muito diferentes, apesar de serem dois rompimentos, né? Um primeiro rompimento era inédito aqui no Brasil, no seu tamanho, então nós passamos um tempo muito grande sem saber o que era, o que tinha acontecido. Então, não era nem um processo de negação, é um processo de não entender o que tinha ocorrido. Ninguém entendia, ninguém sabia qual era o impacto que se iria gerar. Para vocês terem uma ideia, nesse rompimento, se o número não me falha, neste rompimento, a Samarco teve, em um mês, quase 3 horas de matérias ao vivo somente no Jornal Nacional. Imagina o impacto disso em um canal, em um telejornal, em uma medição de minutos. É mais do que uma longa-metragem, em um mês. Né? Se a gente pegar quantos são de segunda a sábado, e era um acompanhamento ao vivo. Então, a lama está chegando, então a lama vai para outra cidade, agora a lama vai atingir uma outra cidade, além do fato ocorrido ali em Mariana, chegando até a costa do Espírito Santo. Então, um momento muito, muito complexo de vivência dos profissionais, tendo que lidar com múltiplas coisas, como a análise que você fez, de você ter que responder. A última, desculpa, estou tomando aqui, desculpa, tá, Daiana? A minha reflexão é o seguinte:
as redes sociais, para muitos mais novos aqui, que já nasceram com ela não é natural para os gestores organizacionais. Qual é a característica de qualquer organização? É um certo controle. Então, organizações gostam de controle, né? A ideia do controle, ou seja, eu controlo quem chega, quem sai, eu controlo se bate ponto ou não, eu controlo qual o seu salário, se você tira férias ou não tira, eu controlo, e há uma hierarquia estabelecida ali, ou seja, mesmo que não exista, que seja uma organização mais horizontal, todo mundo sabe quem é o chefe, e todo mundo sabe a quem você reporta. Então, esse conceito, não tem hierarquia na minha organização, meu amigo, desculpa, tem sim. É todo mundo igual. Não é todo mundo. Alguém manda, alguém manda um pouquinho mais e alguém vai ter que obedecer. Bom, aonde que eu quero chegar? Quando as organizações migram para o ambiente virtual, elas migram querendo, esperando poder praticar algum tipo de controle, o qual nas redes sociais não há controle, é uma característica. É um universo sem controle, é um universo de fala de todos para todos quando quiserem. E aí, qual é a sensação? Alguém diz, bloqueia, apaga. É aquela reação igual a que você usa com canais unilaterais. Então, o grande fato, e várias crises ocorrem no ambiente virtual, porque a prática da organização é uma prática de querer controlar e não querer dialogar, que é a característica principal disso. Então, eu utilizo de ferramentas de gestão estruturadas, né, não sei se esse é o termo correto, né, eu crio respostas padrão, né, então alguém me pergunta, paf, eu respondo, alguém me pergunta. Só que ali eu consigo ver que tudo é padrão, então eu já não quero. Eu quero uma resposta, eu quero receber uma resposta assim, olá, Marcela, tudo bem? Eu não quero, prezado cliente, obrigado por ter entrado em contato. Não quero isso. E essa é a dificuldade. E é dificílimo você conseguir casar um universo eminentemente dominante, eminentemente controlador das organizações com um meio que não tem essa característica. Né? Quanto, às vezes, a gente liga para o editor e reclama da matéria. Eu podia ligar, ou podia até nem concordar e não ligar. Agora, o post você vai ligar para quem? Para ninguém. Você liga para a Daiane. Desculpa, gente, mas é isso. Aí as perguntas outras ficam para você e para a Camila. Bom, vou tentar te responder aqui, Paulo. E aí, começando pela... Bom, você quer... Só para lembrar a sua questão como é que a gente consegue, e como é analisar depois de feito, e como é que a gente consegue identificar a interferência se na pesquisa de vocês encontraram isso. Tá. Então, eu quero começar te respondendo, pegando aquela questão que você falou lá da vigilância, né? Quando a gente faz a análise crítica do discurso, né, sobretudo a partir de Foucault, e também a partir do Vercloc, né, que também se ampara em Foucault, na verdade, a gente não está querendo fazer essa análise crítica, não quer dizer um juízo de valor, ela não é judicativa, né? É uma análise crítica no sentido de você tentar compreender essas relações discursivas na prática social, né? Então, a gente está... a nossa busca é muito mais por compreender a força desses discursos e por compreender como é que eles são reverberados, como é que eles são compreendidos na sociedade de uma maneira geral. Tanto é que a Marcela coloca, no momento que ela fala, que a gente não buscou analisar somente o discurso do ICMM, mas como é que esse discurso do ICMM é reverberado na sociedade, né? E aí a gente escolheu o canal, a gente escolheu as notícias, né, que trazem
essas ideias forças do ICMM e que são associadas ao ICMM. Então, em nenhum momento a gente está fazendo uma espécie de vigilância ou algum tipo de juízo de valor, porque a gente quer compreender como é que esses discursos são apropriados pela sociedade e como é que eles acabam sendo reverberados ou não como verdades, né? Então, o que o ICMM chama de meio ambiente ou de sustentabilidade, o que a ideia que ele traz, como é que essa ideia é compreendida pela sociedade por meio das notícias, né? Então, assim, e aí, emendando com isso, eu falo também desse outro lugar, né, de estar como profissional de comunicação nas organizações. É muito interessante para a gente, quando a gente começa a analisar, a compreender os discursos nessa perspectiva, porque isso dá uma clareza muito maior para a gente de como é que essas forças vão se organizando, né? E como e onde é que estão localizados os diferentes tipos de poder, né, que saem dessas relações, que resultam dessas relações, né? Então, quando a gente analisa também o contradiscurso, não é nessa ideia de julgar um ou outro, mas tentar entender o quanto esse contradiscurso pode impactar também nesse discurso e buscar essas interações e essas análises. E quando a gente fala em intertextualidade, né, a partir de Verclaux, o que ele fala é de que maneira esse discurso do ICMM traz ou se apropria de outros discursos, de outras instâncias, né, ou de outros lugares que são também lugares de poder e que ajudam e que contribuem para que o ICMM ganhe mais força naquilo que ele está falando. Então, o tempo inteiro, o que a gente busca é compreender a conformação desses discursos, é compreender como eles são apropriados, né, pelos diferentes atores que estão em relação e a força que esse discurso tem na conformação de verdades dentro da sociedade, nas relações sociais. Por isso é que, às vezes, é tão difícil a gente tentar mudar determinados posicionamentos ou determinados discursos. Quando a gente vai analisar, muitas vezes o que está sendo dito, o que está sendo trabalhado discursivamente ali, pode ter outras palavras, outras expressões, mas quando você vai tentar ver essa interdiscursividade, essa intertextualidade, a gente percebe determinadas relações que são relações de força que fazem com que o sentido daqueles termos seja o mesmo sentido que foi empregado num outro momento, né? Então, assim, em nenhum momento julgando isso é certo ou isso é errado, isso é bom ou isso é ruim, como é que essas coisas se conformam e como é que a gente tem essas verdades que a gente se apropria delas. Não sei se eu consegui te responder. Se você quiser complementar em alguma coisa, Daniel. Marcela, quer falar alguma coisa? Marcela? Até te disse, não tem, mas... Marcela? Tá quietinho. Então, mas assim, eu fico extremamente empolgada, porque eu acho que o fato de eu ter atuado durante um período muito grande na minha vida no mercado, né? Eu ainda estou, de certa forma, no mercado, mas essa atuação na produção da comunicação organizacional, com iniciativas e ações que muitas vezes me deixavam frustrada, porque eu acreditava, como é que a gente podia estar fazendo isso sem que isso tivesse algum resultado? Na medida em que a gente começa a compreender essas relações de força que estão, né, se manifestando no discurso, eu acho que fica muito mais fácil a gente entender o resultado ou não resultado de algumas ações de comunicação organizacional, sabe? Então, eu acho muito rico nesse sentido, e uma das coisas que eu acho mais interessantes, né, é que a gente não está julgando, mas a gente está
buscando compreender como é que isso se dá. Em termos assim bem específicos, Paulo, dessa questão de o discurso do ICMM, do IBRAM, como que a gente consegue enxergar, mas assim, isso já era um pressuposto base da pesquisa que a gente ia enxergar mesmo, sabe? Assim, a gente chega a considerar em alguns momentos que o discurso do ICMM, principalmente o discurso da mineração do futuro, ele tem um aspecto doutrinário, então ele meio que forma, então a gente conseguiu isolar algumas ideias forças e aí observar, às vezes, não no... Assim, é difícil, no IBRAM, às vezes a gente enxerga de maneira muito clara em materiais publicados. Como que essas ideias forças do ICMM, às vezes, aparecem nesses materiais. Então, assim, falando por mim um pouco do grupo do IBRAM, né? A gente chegou a analisar alguns manuais, algumas publicações. A gente não analisou todas, então a gente também não tem assim, não era o nosso objetivo, né, fazer uma nuvem completa, entender todas as relações, mas a gente consegue ver algumas dessas ideias, como que elas se materializam, e às vezes algumas que não se materializam também na realidade brasileira. Então, assim, algumas palavras, algumas ideias forças que continuam com força, são ainda estruturantes nesse discurso, e algumas, tanto é que na pesquisa, com as palavras-chave, aqui a Isaura, nesse primeiro exercício, elas mostram algumas das palavras-chave. A gente tinha muitas, né? E algumas foram caindo, porque a gente não conseguia encontrar no Brasil, tipo, por exemplo, na busca brasileira com o IBRAM, não tinha tanta inter-relação. Então a gente falou, não, essas daqui a gente não consegue, a gente também não nos ajudam tanto, nem na pesquisa internacional elas estavam ajudando muito, com o ICMM. Elas também não reverberavam tanto, porque eram muito específicas, algumas questões ali particulares em relação, muito relacionadas com um aspecto da mineração. E aí elas acabaram meio que saindo da pesquisa, a gente acabou focando mais nas que a gente encontrava nesse metadiscurso que a gente acabou chamando de metadiscurso dessa mineração, da promessa da mineração do futuro. Agora vamos lá, então. Camila, tá aí ainda? Tá sim. Boa tarde. Sobre a pergunta do Paulo, né, da importância desses parceiros no desenvolvimento do projeto, eu acho que é essencial. O nome do nosso programa já é Integrar, né? Então, a base do desenvolvimento das ações já nasce justamente dessa integração, seja da empresa, sociedade civil, poder público, porque é só com a articulação de todos esses parceiros que a gente consegue atingir o objetivo, né? Especialmente na pandemia, em que a gente viu um cenário com desafios que a gente nunca tinha encontrado antes, as dificuldades e os problemas eram problemas coletivos e só fazia sentido a gente resolvê-los de forma coletiva. E porque aqui o limite da atuação da empresa, a atuação da empresa, na verdade, ela é limitada, né? Porque quando a gente consegue articular com diversos atores no território, a gente amplia o poder de atuação e chegar em públicos que a gente não conseguiria se fosse só pela empresa. Muitas vezes a gente percebe que pode existir uma resistência, né, de um ator no território de trabalhar com a empresa, ou por outros desafios, parceiros que a gente ainda não conhece, não tem como acessá-los. E aí, quando a gente promove essa ponte com diversos parceiros, a gente amplia a nossa rede de contato e também a atuação do nosso projeto, né? E acho que não só ampliar a forma de atuação, mas ampliar o público que a gente está atingindo, mas também somar na construção. Porque quando a gente começa e baseia todo o nosso desenvolvimento do projeto nessa escuta ativa, então a gente tem soluções muito mais efetivas, porque é muito mais gente contribuindo para pensar nessas soluções, e problemas que às vezes a gente, dentro da empresa, não sabe
né? E são só as pessoas que estão vivendo aquele problema que vão poder informar, né? E mostrar para a gente que existe aquela situação. Então, acho que isso foi muito positivo, porque realmente possibilitou uma gama de atuação muito grande, né? A gente conseguiu formalizar novas parcerias com atores que a gente ainda não tinha tido contato no município. E, dando um exemplo prático disso, acho que um dos resultados mais significativos para mim foi dentro do eixo educação, porque os problemas realmente eram coletivos. Então, todo mundo se sensibilizou para essa causa. Quando a gente fez a proposta do programa de rádio, a gente conseguiu uma parceria com todas as rádios de Paracatu. O valor que eles cobraram, né, para a veiculação do projeto, eles deram um desconto, assim, muito grande para a gente, porque eles entenderam que trabalhar na solução disso, né, era papel civil deles, enquanto cidadãos, de contribuir com a educação das crianças de Paracatu. Então, eles também, todas as rádios também contribuíram, né, apoiaram essa causa junto conosco, porque todo mundo se colocou nesse lugar de que a solução tem que ser coletiva, uma vez que esse é um problema que a gente nunca tinha enfrentado antes. E aí a gente conseguiu essa parceria maravilhosa do programa de rádio na Secretaria Municipal, na Superintendência Regional de Educação. A gente conseguiu que esse material que a gente produziu fosse entregue nas residências de todos os alunos da rede pública municipal. Então, eles acompanhavam o programa de rádio, tinham esse guia dos conteúdos que estavam sendo produzidos dentro do programa de rádio. A gente conseguiu atingir esse público, né, que não teria acesso, não estava tendo acesso às aulas virtuais, mas que mantinha um contato com o professor, ouvia a voz do professor através do programa de rádio, ligava participando, né? Então, acho que promover essa articulação com diversos parceiros é essencial para o sucesso de qualquer ação, ainda mais um programa que se propõe chamado Integrar, né? Que ele só nasce justamente dessa articulação e da integração de diversos atores sociais dentro do município, né? Uma vez que quando a gente pensa não só para o desenvolvimento, para o enfrentamento à pandemia, mas também o desenvolvimento territorial. Essa é uma responsabilidade conjunta, né? Obrigado, Camila. Eu acho que com isso a gente já caminha, então, para encerrar a nossa mesa. A professora Fábia pediu desculpas por não conseguir chegar a tempo da apresentação. Aparentemente, ela acompanhou aqui remotamente. E com isso, a gente, então, chega também ao fim do evento. Paulo, você quer falar para a gente o encerramento? Assim, só em nome da Abrapcorp, deixar registrado novamente a nossa satisfação enorme de estar aqui trabalhando junto com o IBRAM para conseguir idealizar e materializar esse Abrapcorp setorial, esse primeiro Abrapcorp setorial. A gente acredita que foi um espaço de muita troca, tipo, a gente conseguiu, assim, eu sou suspeito porque eu já estou com várias anotações de coisas que eu quero pesquisar a partir do que a gente já discutiu nesses 2 dias. Então, assim, em nome da Abrapcorp, agradecer muito, esperar que a gente consiga ainda permanecer nessa parceria, continuar dando frutos e desenvolver ainda mais essa troca entre sociedade acadêmica, sociedade científica e o mercado e as empresas. Passar agora, então, a palavra para o Paulo. Bom, o agradecimento é meu. Obrigado, Daniel, Isaura, parabéns, professora Fábia e todos que participaram. A gente chega sempre no final de um evento desse perguntando assim, e aí? Né? O que vem? Eu acredito muito nessa integração, eu acredito muito que o diálogo ele seja necessário e que nós que estamos no mercado precisamos manter esse vínculo com a academia
para inclusive contribuir com reflexões, compartilhar nossas angústias, nossas dúvidas, as nossas inquietações. Eu não consigo pensar na academia sem a prática, nem a prática sem a academia. Eu acho que é o principal recado que a gente coloca. O IBRAM e o Setor Mineral está super aberto a esse tipo de troca. Nós aprendemos muito, nós consideramos, nós recebemos os puxões de orelha ao longo de todo um puxão assim, necessário. Eu falo que a gente não pode ter não pode ser o nosso foco ir para nenhum lugar para receber aplauso, a gente tem que ser provocado. Eu acho que é isso que é o propósito, né? Uma provocação daquilo. E posso dizer que ao longo aí da minha carreira, eu tive ótimas contribuições ao participar de eventos como esse, de ouvir opiniões, de ouvir verdades, de ouvir questionamentos que talvez dentro do ambiente de trabalho eu nem pensasse ou eu nem considerasse. Então, acho que fica aí, né, uma sugestão para aqueles que estão no início, né, e que estou vendo aqui pessoas mais jovens ainda que estão aqui, ficam, né, mas o que eu vou fazer lá? Mas para que eu vou participar? Não é fundamental, é importante, eu acho que contribui e são em pequenas coisas, né, pequenas, grandes coisas que você muda e pode fazer na abordagem, na linguagem, na consideração, e não executar a sua profissão de uma forma automatizada, né? Que é isso que muitas vezes o mercado te coloca, né? Então, assim, toda vez que eu escuto, né, que alguém me dizendo que fez um ótimo projeto e o projeto é medido pelo número de curtidas, né? Eu fico pensando assim, meu Deus, mas vamos lá, temos espaço para a gente rever isso, para considerar isso e para aprender que isso não é o nosso principal objetivo, porque se for o nosso principal objetivo, eu acho que a gente está contribuindo muito pouco, porque só curtidas não leva a lugar nenhum, né? Quem dera se fosse isso, né, Daniel? Quem dera se o nosso resultado fosse medido pelo número de curtidas. Porém, entretanto, contudo, toda a vida ainda temos no mercado muitas pessoas acreditando que a nossa profissão seja para isso mesmo. Mas para isso que a gente está aqui, para questionar. Então, obrigado à Abrapicorp, obrigado a Fábia, o qual eu cumprimento e agradeço toda a diretoria da Abrapicorp, e a gente está sempre à disposição para essa troca. E eu garanto que as provocações, no final das contas, a gente pensar é mútuo, porque também quem está aqui, quem esteve aqui nesses dias, nós da Abrapicorp, da diretoria, foram os coordenadores de GTs, principalmente, também muitas questões, muitas oportunidades para a gente pensar, então a gente está continuando nessa parceria, investindo nisso, e vamos que... Muito obrigado, Paulo. Pessoal que está aí virtualmente, a próxima vez vocês venham, por favor, pessoalmente comer um pão de queijo, tomar um café, né? E o bolo verde. O bolo verde é o símbolo da Abrapicorp, é o bolo verde. Tá certo. Essas coisas marcam. Você vê quantos anos tem isso? Essa história é longa. Já? Aí, 7 anos de bolo verde, né? Ou mais. Eu vou resgatar ali, deve ter uma foto do Renan e da professora Cleusa comendo o bolo verde antes do parabéns. Mas eu vou na Praça da Liberdade. Um abraço para vocês, pessoal. Obrigado, pessoal.